Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Descentraliza. Hoje vamos falar sobre empréstimos descentralizados ou empréstimos em DeFi, como quiserem chamar. Um, eu sei que o mercado está assim um bocadinho triste, está tudo, os tokens, o preço dos tokens a derreter, etc. Mas eu acho que este é o melhor momento para nós estudar e para perceber como é que os protocolos de DeFi funcionam. Um, e muitos desses protocolos de DeFi que hoje existem no mercado, seja stables, seja empréstimos, a Ava, Compound, a Libra Finance, muitos protocolos que hoje existem no mercado dependem de empréstimos descentralizados. A sua base é de empréstimos descentralizados. E por isso é que hoje vou trazer o básico, que é o que é um empréstimo descentralizado, como é que funciona, parâmetros de risco que são usados nas plataformas, porque eu acho que como investidores nós precisamos realmente de perceber como é que funcionam esses protocolos para investir até com segurança. E mesmo os preços, como eu disse, dos tokens estar a cair, tudo o que se passa, o FUD, também vamos falar disso depois, o FUD que existe no mercado hoje, devido à FTX, tudo isso, eu acho que nós estamos no melhor momento, é agora, que nós temos que estudar, perceber a tecnologia, perceber o modelo de negócios dos protocolos que nós achamos que têm potencial. É neste momento que temos tempo, que o mercado está relativamente parado. É neste momento que nós podemos parar, respirar, tirar 2 horas ou 3 por dia ou meia hora, o tempo que vocês tiverem por dia para estudar, perceber bem a tecnologia, perceber bem o funcionamento dos protocolos e investir com convicção. Eu acho que depois de perceber como é que as coisas funcionam, nós conseguimos, sim, investir com convicção e eu acho que hoje falta muito isso a muitos investidores, é investir com convicção. Por isso, vamos passar já de imediato a. Deixa-me só tirar aqui o banner. A nossa apresentação. Hoje o Rafa não vai estar, não pode estar presente, mas vai ver a gravação. Agradeço imenso, na mesma, ter deixado aqui o comentário, depois ele vai ver. Está sempre aqui presente, agradeço imenso mesmo ele estar sempre aqui presente nas nossas lives. Ahm, Passando então para a apresentação. Muito bem. Ahm, então vamos falar de empréstimos, como eu disse. Só ajeitar aqui as coisas. E como sempre, antes de entrarmos nos empréstimos descentralizados, vamos falar sobre um bocadinho sobre os empréstimos centralizados, até para termos de comparação, porque realmente é muito diferente daquilo que se pensa, é muito diferente o empréstimo no Tradify e o empréstimo em DeFi. Porque os empréstimos em DeFi são implementados por meio de contratos inteligentes. E se vocês não sabem o que é que são contratos inteligentes, temos uma live aqui no canal Descentraliza a falar sobre contratos inteligentes. É a live que se chama Do Bitcoin ao DeFi. Por isso podem lá, se não souberem o que são contratos inteligentes. Mas de facto os empréstimos centralizados são implementados por meio de contratos inteligentes sem a necessidade do intermediário. E por isso é que existem diferenças relevantes entre o empréstimo tradicional, do Tradify, e o empréstimo em DeFi. Entrando aqui nos empréstimos em Tradify, ou empréstimos bancários ou de entidades de crédito. Como é que eles analisam e como é que eles nos dão um empréstimo? Tem que ter alguma recompensa, normalmente na forma de taxa de juro, ou seja, eles emprestam-nos o dinheiro, mas têm que receber alguma coisa em troca. Essa taxa de juro vai refletir a qualidade de crédito do mutuário. Hoje em dia fala-se muito sobre as taxas de juro, porque o Banco Central Europeu está a aumentar a taxa de juro e muitas famílias já estão com problemas para pagar os seus empréstimos, seja da casa, do carro, exatamente por esse aumento da taxa de juro. Depois, a entidade de crédito vai ter algum seguro que o dinheiro será reembolsado. Normalmente, esse seguro é na forma de garantias, verificação de histórico de crédito, verificação de identidade e, em muitos casos, o fiador. Ou seja, se tu pedes um empréstimo e não tens bens, só tens o teu salário, normalmente eles pedem um fiador, se for para um empréstimo de uma casa, pedem um fiador, que esse fiador sim terá bens que depois vão garantir que o empréstimo seja pago.
E por fim, em último caso, quando não existe mesmo possibilidade de que se conseguir pagar o empréstimo, os credores vão recorrer à lei, ou seja, a tribunais, a tudo o que faça com que o mutuário lhes pague o crédito. Ahm, por isso, nos empréstimos Tradify existem segurança jurídica, existem leis, existem formas de se avaliar se aquele crédito é seguro ou não. Só que nos empréstimos DeFi isso não acontece. Porquê? Porque nós em DeFi somos pseudo-anónimos, ou seja, somos um endereço de uma carteira e ninguém se consegue analisar se nós temos bens para cobrir o crédito, não conseguimos dar um fiador, nada disso. Em DeFi isso não acontece. O que acontece no DeFi? No DeFi, para garantir que o empréstimo é pago, a garantia ou o colateral é superior ao empréstimo. E aqui é que entra às vezes a confusão, pelo menos pessoas que eu falo que nunca pediram um empréstimo em DeFi, e quando eu lhe falo de uma plataforma de lending como a Aave e explico como é que funciona, eles ficam assim, sem perceber como é que alguém pede um empréstimo assim, desta forma. Ou seja, se tu no Tradify, precisas de comprar uma casa, tu pedes um empréstimo porque não tens dinheiro para comprar essa casa. Mas no DeFi, tu terias que ter o dinheiro, ter esse dinheiro, porque o colateral, aquilo que tu pedes emprestado, vai ser sempre superior ao teu empréstimo, o que é um contrassenso. E depois eu deixo aqui esta pergunta porque é o que me perguntam, ou seja, porque é que alguém vai pedir emprestado e pagar juros, porque também se pagam juros no DeFi, quando o valor do empréstimo é menor que a garantia que eles possuem? Existe uma explicação lógica dentro do possível para isto. Ou seja, imagina que tu tens um ativo volátil, tens aqui a garantia volátil, seja Ethereum, WBTC, um desses ativos voláteis, e que tu não queres vender, queres mantê-lo para longo prazo porque achas que no longo prazo esse ativo se vai valorizar. Mas precisas de liquidez imediata. E liquidez para o mundo real, precisas de uma conta que apareceu sem tu estares à espera e não tens dinheiro e precisas de liquidez. O que é que tu podes fazer? Tu podes pegar nesses ativos voláteis, estes ativos voláteis, podes depositá-los numa plataforma de empréstimo, a Aave, a Compound, seja o que for, e podes pedir até a MakerDAO, por exemplo, podes pedir DAI e podes pedir um empréstimo de um ativo estável, uma moeda estável, o USDT, DAI, o USDC, e depois pegas nestes ativos, depositas numa corretora centralizada e transformas em euros ou dólares. E podes usar esses ativos para depois, no mundo real, os euros ou dólares para pagar a tal conta que tu precisas de pagar, de liquidar. Isto é o principal, ou seja, normalmente pede-se um empréstimo em DeFi quando se precisa muito de liquidez para o mundo real. Outra forma, outra ideia de pedir um empréstimo DeFi é para alavancagem. Só que é preciso ter muito cuidado quando se vai fazer alavancagem. Porquê? Porque nós temos de ter em atenção que estes ativos são voláteis. Então, à medida que o preço do token vai cair, o que é que vai acontecer? Ahm, Tu tens que aumentar a garantia ou pagar o teu empréstimo. E nós já vamos ver a seguir alguns parâmetros. Mas como é que funciona a alavancagem? Tu tens um ativo volátil, depositas numa plataforma de empréstimos, a Aave, por exemplo, ahm, pedes emprestado um ativo estável, com este ativo estável voltas a comprar Ethereum, imaginemos, voltas com esse Ethereum que tu compraste, voltas a depositá-lo, voltas a comprar um ativo estável, voltas a comprar Ethereum e assim sucessivamente. É um loop. Por exemplo, a Radiant Capital faz esse loop automaticamente, mas tu podes fazer isso alavancando-te dessa forma na Aave. Tens Ethereum, pedes o USDC, com esse USDC compras Ethereum, depositas novamente Ethereum, depois voltas a comprar o USDC e assim sucessivamente. Por isso são essas 2 formas que nós temos, de pensamento para pedir um empréstimo DeFi. Ou precisas de liquidez imediata ou queres te alavancar em DeFi. Depois, como eu falei que existem parâmetros que as instituições de crédito usam
para fornecerem um crédito a quem precisa, no DeFi também existem parâmetros de risco. Só que são parâmetros diferentes daqueles que existem no TradFi, exatamente porque nós somos pseudo-anónimos. Um desses parâmetros de risco que existem são o colateral. Como tu precisas de deixar em colateral algum ativo, tens que deixar sempre um ativo e esse valor superior ao que pedes emprestado. Normalmente, o que é que acontece? Os protocolos de DeFi, isto acontece na governança, a governança é que bota isto, faz uma análise dos ativos que poderão ser usados como colateral. Por exemplo, a Aave, há uns tempos atrás, o token CRB, CUSD e CNX não eram considerados demasiado arriscados para serem usados como garantia ou como colateral, e então não poderiam ser usados como colateral. Isto depois parte da governança, são feitas propostas na governança dos protocolos, a dizer: olha, nós agora achamos que este token faz sentido usar este token como colateral. Ou outro usuário pode chegar lá e dizer: não, eu acho que o Curve agora não, o token CRB não faz sentido ser usado como colateral. E depois a comunidade que tem tokens vota a proposta se sim ou se não. Mas existe essa análise realmente dos ativos, se podem ser usados como colateral ou não. Na governança é que fazem essa análise. Depois existe uma coisa chamada Loan to Value, que é o LTV. O LTV, ele aparece normalmente quando tu vais pedir um empréstimo, tem lá no ativo, nós depois veremos isto na prática, mas aparece lá o máximo de LTV. O que é que significa? Um LTV de 75%, que é o que está aqui nesta imagem, significa por cada um Ethereum como garantia é possível pedir emprestado 0,70 ETHs das moedas correspondentes. Ou seja, tu depositas um ETH na AVE e podes pedir 0,75 ETHs em DAI. É isso que quer dizer o Loan to Value. Agora, nunca poderás de facto, porque isto é o máximo, nunca poderás de facto pedir isto. Isto é uma estimativa que eles fazem, mas nós temos que pedir sempre abaixo disto. O que é que acontece? Tu não precisas de saber o que é o Loan to Value, o LTV, não precisas de saber porque no fundo depois eles arranjaram uma equação matemática que nós veremos mais à frente, que usa todos estes parâmetros para calcular realmente o risco e o fator saúde do meu empréstimo. Só que eu acho importante nós sabermos estes termos, até porque vamos entrar numa plataforma de empréstimos e aparece-nos lá estas informações. Está aqui o max, o LTV, a liquidação, tudo isso. E eu acho importante nós, como investidores, que se queremos pedir um empréstimo, perceber estes conceitos. E então eu trago aqui o conceito, tens aqui o loan to value. Depois tens outro conceito que se chama limiar de liquidação, que é o liquidation threshold, que basicamente é o nível de LTV no qual o empréstimo hum, começa a ser liquidado. Imagina que tu deixas um Ethereum como garantia. O limiar de liquidação chega a 80%. O smart contract é acionado e ele começa-te a vender o Ethereum que está lá como garantia para pagar o teu empréstimo. Um, e, por exemplo, o máximo da LTV é 75 e a liquidação começa em 80%. Por isso, nunca poderias pedir 75% de LTV, porque a liquidação era só mais 5%. Bastava o Ethereum cair que começavas logo a ser liquidado. E depois, como eu disse, nós não precisamos de calcular aquilo, não precisamos de calcular o LTV à mão, não precisamos de fazer esses cálculos manualmente. Porquê? Porque a própria plataforma tem uma equação matemática que se chama fator saúde, que ela calcula automaticamente isso. Ela usa o colateral em Ethereum, vezes a liquidação, a dividir pelo total de empréstimo e mais o total de FIIs em Ethereum, e tudo isto vai dar o fator saúde. E o que é o fator saúde? O fator saúde vai aparecer quando tu pedis o empréstimo. Por exemplo, eu aqui estava a pedir um empréstimo de 1000 DAIs com um fator saúde de 3,29. Se o meu fator saúde, a plataforma também diz isso, se o teu fator saúde
ficar abaixo de um, tu começas a ser liquidado, o teu colateral começa a ser vendido no mercado. Por isso, é sempre bom ter um fator de saúde de 1,5, 2. É um fator de saúde já razoável, dependendo também do token como deixas em que deixas em colateral. Se for Ethereum, por exemplo, e WBTC, que são tokens que têm menos volatilidade, podes ter um fator de saúde mais baixo. Se for tokens com muita volatilidade, como o CRB, a GMX, tokens assim, tem que ter um fator de saúde mais alto, senão o token vai desvalorizar 10, 20% e começas a ser liquidado. Ou então pagas o teu empréstimo ou aumentas a garantia. Só para agora resumir isto tudo, que depois eu vou fazer na prática como é que se pede o empréstimo. Na, o credor e o devedor no DeFi são qualquer pessoa, humano ou código, isso ele não diferencia raça, género, nacionalidade, qualquer pessoa pode pedir um empréstimo em DeFi, logo que tenha um colateral superior ao empréstimo que vai pedir. No Tradify, o credor normalmente são instituições financeiras licenciadas, bancos ou instituições de crédito. O devedor, normalmente no Tradify, são um indivíduo ou empresas examinadas. Tens que lá deixar os teus dados pessoais e tudo isso. A taxa de juros no DeFi é definida por algoritmo. E eles fazem as contas entre os empréstimos que são pedidos e a liquidez que tem na plataforma e depois definem uma taxa de juro, enquanto no Tradify as taxas de juros são definidas pelo Banco Central ou então pelo credor. Depois, em termos de garantias, os empréstimos no DeFi são super colateralizados, ou seja, tens que ter uma garantia superior ao empréstimo, enquanto no Tradify normalmente nem precisas de garantia ou as garantias são inferiores ao teu empréstimo. Eu acho que esta aqui é a diferença, a maior diferença, e é o que faz confusão a muitas pessoas que estão em DeFi, teres que deixar uma garantia superior ao empréstimo. Em termos de maturidade, é fixa ou perpétua, ou seja, no DeFi tu podes pagar de imediato o teu empréstimo se quiseres. Não existe uma maturidade, enquanto no Tradify normalmente existe maturidade, seja de 10, 20, 30 anos. Claro que pode-se ir abatendo o empréstimo, mas também isso tem um custo. Eu acho que não sou muito perita em empréstimos, mas pelo que ouvi dizer, que se tu queres abater ao empréstimo, vais pagar uma caução se fizeres isso. Enquanto no DeFi, tu a qualquer momento podes ir lá e pagar o empréstimo e não precisas de pagar caução nenhuma. Depois tens o risco do credor. No DeFi é o risco do protocolo, o risco da plataforma, os rug pulls, pronto, o normal do DeFi. Enquanto no DeFi tens o risco sistémico, o risco bancário, tudo isso. Risco do mutuário. No DeFi tens a liquidação forçada, ou seja, ninguém te vai bater à porta para liquidar o empréstimo. Um, o próprio contrato inteligente, se o teu fator de saúde ficar abaixo de 1, ele vai-te liquidar o empréstimo. O Tradify, perda da garantia, consequências legais. Ou seja, aí vão-te mandar umas cartas, vão-te bater à porta, entre aspas, para tu pagares o empréstimo. Por isso, estas são as diferenças. E agora vamos fazer AVE na prática. Só dizer que tudo o que eu estive aqui a explicar está aqui na Criptono Feminino no Substack, de forma gratuita, empréstimos em DeFi. Tem aqui, eu já tinha mostrado isso, mas tem aqui perguntas e as respostas, se vocês quiserem saber calcular o loan to value e tudo isso. E depois ainda tem aqui o que é que são flash loans e a alavancagem, como eu estive a explicar, também tem aqui as contas, para quem quiser fazer cálculos, para perceber melhor como é que as coisas funcionam na prática. Chegou aqui a Guida. Olá, muito boa tarde. Também está sempre presente. Agradeço muito a todos os que estão sempre aqui presentes. Depois da explicação teórica, vamos então passar aqui para a prática. O que é que eu vou fazer? Eu neste momento não quero pedir nenhum empréstimo.
Aliás, como eu já disse, eu acho que em bear market é arriscado nós pedir empréstimo, principalmente para nos alavancarmos. No bull market, sim, faz sentido, porque o preço dos ativos tende sempre a subir, então não existe muito risco de liquidação. Agora, no bear market é o contrário, os ativos estão sempre a cair, então o risco de liquidação é maior. E o que é que aconteceu? No bull market, muitas das empresas que faliram, por exemplo, a Celsius, a BlockFi, eu acho que também faliu, elas faliram porque elas estavam a pagar APYs muito altos nas suas plataformas centralizadas, porque elas estavam a alavancar aqui, no DeFi. Pediram com o dinheiro dos clientes, elas pediam empréstimos para se alavancarem. E depois que veio o bear market, começou o preço dos ativos a cair, elas tiveram que pagar aqui estes empréstimos, porque senão iam ser liquidadas. E pronto, e foram à falência. Hoje tem portugueses e tudo que perderam dinheiro na Celsius, na BlockFi, porque eles fizeram alavancagem a malucos aqui nestas plataformas de DeFi. Eu hoje vou usar a testnet, como eu disse, não quero pedir nenhum empréstimo, então a Aave tem esta funcionalidade, testnet, e eu vou usar a testnet da Sepolia. O que é que eu vou fazer? Primeiro, nós o que é que precisamos? De deixar um ativo como colateral. Então eu vou deixar, pode ser aqui tokens AB, eu tenho na wallet tenho 100 tokens AB e tenho 1.5 Ethereum. Eu vou deixar como colateral 100 tokens AB. Aqui no supply, ponho aqui máximo, aprovo aqui o meu token AB, ele está a chamar a minha wallet. Pronto, já aprovei e agora vou deixar aqui, e depois é só confirmar na MetaMask a transação. Agora é esperar que confirme a transação. Tem que deixar sempre, como eu disse, de colateral, vocês têm que deixar sempre algum ativo. E depois, de acordo com a quantidade de ativos, pronto, já está adicionado como colateral. Posso adicionar o token AB aqui à minha wallet, ele vai ficar em A token, isso eu falei na research da Aave, mas tu deixas e depois fica A token, por exemplo. Deixem-me só parar a tela e compartilhar completo. Ecrã 1 é este. Ok, agora já aparece. Pronto. E vocês veem aqui, não é o token AVE, agora é um token AAVE. Porquê? Porque ele está na plataforma. Então eu adiciono aqui à minha carteira. Ok. Tenho aqui já como colateral e como vocês veem, ele está aqui, tem aqui esta função se eu quero deixar como colateral. Para pedir um empréstimo, esta função tem que estar habilitada. Por isso, já está por norma. Se quiseres desabilitar, podes só depositar tokens aqui na plataforma e ganhas um APY. Mas hoje também não vale a pena porque eles estão a pagar nos APYs muito baixos. Está como colateral e agora eu posso chegar aqui e pedir emprestado, por exemplo, DAI. É só vir aqui ao empréstimo. E agora vocês vão ver aquela parte do lower to value. Por exemplo, se eu puser máximo, que isto é o lower to value, que é o máximo, eu poderia pedir emprestado 14.850 dólares em DAI. Só que o meu fator saúde é 1.31. Até poderia pedir porque não é assim tão baixo, mas o token AVE é um token volátil. E então ele até me diz que o meu fator saúde é muito baixo, que eu tenho risco de liquidação. Então eu nunca posso, o loan to value diz que é 80% ou 75%, mas no fundo eu nunca posso pedir o valor total. Então eu vou pedir 10.000 dólares, por exemplo. E o meu fator de saúde já é 1.95. Pronto, eu depositei 100 tokens AB, que valem cerca de 30.000 dólares aqui na plataforma, e eu vou pedir 10.000 dólares, ou seja, eu depositei 30.000 dólares para pedir 10.000 dólares de empréstimo. Eu vou pedir aqui, agora vai chamar outra vez a wallet, confirmar a transação, e é isso que faz confusão a muitas pessoas.
é tu depositares 30.000 dólares, isto é tudo a fingir porque é na testnet, mas tu depositares 30.000 dólares e só receberes 10.000 dólares de empréstimo. E está feito, ok. Agora eu posso adicionar à minha wallet novamente o token DAI e pronto. Tenho 10.000 DAI agora. Estes 10.000 DAI estão a render. Eu pedi aqui na testnet, outra coisa importante. Aqui na testnet a ave não está a render nada, está a 0% da APY. Eu vou pagar 1,91% de APY e vou receber de DAI 0,73% da APY. Isto também é importante porque às vezes vocês pedem empréstimo e o juro que recebem aqui consegue pagar pelo menos este juro. Neste caso não, neste caso estás a pagar um juro mais alto do que aquele que estás a receber. Agora, o que é que eu poderia fazer com este DAI? Poderia ir para uma corretora centralizada e transformá-lo em euros ou dólares. Mas se eu não quisesse, o que é que eu poderia fazer? A alavancagem. Vinha aqui outra vez supply, máximo, aprovo DAI. Isto é a alavancagem agora que eu vou fazer. Não recomendo, como eu disse, bear market, não façam isso. Isto é super arriscado. Já aprovei DAI, supply. Confirmar na wallet. Está um bocadinho lento. Ok, já está. Ok, pronto. E agora já tenho aqui este DAI. Agora o que é que eu posso fazer? Podes chegar aqui e pedir. Vamos fazer, vou pedir WBTC. WBTC. Eu posso pedir o máximo, ahm, mas é arriscado, por isso vou pedir menos. Vou pedir 0,1. Ok, agora outra vez peço empréstimo WBTC. Eu não sei se está um bocadinho confuso, porque isto é alavancagem pura mesmo que eu estou para aqui a fazer, mas confirmar. Só confirmar na wallet. Pronto, já está. Ok. Agora o que é que isto acontece? Eu tenho 100 aves com colateral, eu tenho 10.000 dólares de DAI como colateral e eu tenho um empréstimo de DAI e eu tenho um empréstimo de WBTC. Pronto, isto é alavancagem. O que é que eu fiz? Peguei na ave, depositei como colateral, pedi DAI como empréstimo, depois esse DAI voltei a depositá-lo como colateral e pedi WBTC de empréstimo. Agora o que é que eu faço? Agora quero pagar o meu empréstimo. É só aqui, neste botãozinho, Repay, e eu vou pagar o meu empréstimo. É assim que funciona. Mas para isso eu preciso de ter. Neste momento eu não posso pagar o meu empréstimo porque hum, os meus DAI estão a ser colateral para o WBTC. Eu primeiro precisaria de pagar aqui o WBTC hum, para depois ter os DAI de volta. Neste momento não posso pagar o meu empréstimo. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu vou pagar, vou pedir o falset só para ver como é que se paga o empréstimo. Senão não tenho capital para pagar o empréstimo. Já me alavanquei e agora fiquei sem capital. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat se isto não ficou assim um bocado confuso. Pronto. Deixa-me ver se agora dashboard.
Agora eu quero pagar 0,1. Ok, agora já posso. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pagar o meu empréstimo do WBTC. O que é que eu faço? Venho aqui, Repay, aqui máximo, vou pagar 0,10001. Porquê? Porque ele já me está a cobrar juros. Então já tenho que pagar o juro que ele já me cobrou nestes minutinhos. Eu vou na mesma aprovar o WBTC aqui na carteira, tem que se aprovar sempre o ativo. Ok, assinar. E agora, Repay. Agora vou pagar o meu empréstimo. Confirmar. Só confirmar aqui na wallet se está. Que às vezes aqui ainda está a pensar e já está pago. E já está confirmado, ainda não. Pronto, já está pago o meu empréstimo. Fazer refresh na página para ele aparecer aqui já pago. E vocês aqui na app podem usar a testnet para testar isto. Assim, se fizerem alguma coisa errada, nunca vão perder dinheiro. Ok, o meu empréstimo está pago. Vocês veem aqui, ó. Já não tenho o WTC e agora vou pagar o DAI. Não vou pagar o DAI nada porque eu já estou a usar o DAI como colateral. Tenho que fazer o withdraw. Tenho que tirar o DAI como colateral. Ok. E agora? Agora sim, agora já posso pagar, porque já o tirei. Ele estava aqui como colateral, eu tive que o tirar de colateral e agora sim vou poder pagar aqui. Só que existe uma coisa interessante, é que eu não vou conseguir pagar tudo. Porquê? Como eu disse há bocado, eu tenho aqui os $10.000 que eu pedi emprestados. Só que agora a minha dívida já não é $10.000, é $10.000 mais uns centavos de dólar. Porquê? Por causa da taxa de juros. Então vocês vão ver que eu, mesmo que pague os $10.000, ele vai-me ficar aqui sempre com uma pequena dívida. Que eu vou assinar. Agora vou pagar. E também se virem aqui em cima o fator saúde, vai aumentando. Estava 1,70, eu paguei a minha dívida, está a 1,94. E agora vou pagar a minha dívida outra vez e vai aumentar. Ok. Mas como eu disse, pronto, agora o meu fator saúde ficou 8,34 milhões. Porquê? Porque como eu disse, ainda tens aqui este pequeno resquício, 0,0233 centavos de dólar. Hum, Isto está em dívida. A dívida não ficou paga. Eu preciso de mais estes cêntimos para quitar a minha dívida. Mas o meu fator saúde é astronómico, exatamente porque eu só devo 2 centavos de dólar na prática. Empréstimos e DeFi é isto. Eu não sei se ficou um bocado confuso porque eu alavanquei-me e depois desalavanquei. Aqui, claro que estes tokens são todos a fingir, ou seja, eu pedi um faucet e consegui pagar o empréstimo, mas na prática, se vocês fizessem o que eu fiz, esta alavancagem, o que é que ia acontecer? Teriam que ter este capital, não iam ir buscar ao faucet, não é? Por isso, muito cuidado. É pedir aqui, usar como colateral e depois pedir um ativo estável se precisarem de liquidez.
Pá, se não precisarem de liquidez, se não precisarem de se não se alavanquem, é assim, se não precisarem de liquidez, não usem isto, estes empréstimos. E agora no bear market não se alavanquem, porque é muito arriscado tu te alavancares neste momento, porque o mercado está muito instável. É só isto que eu digo. Eu trago hoje este sobre empréstimos em DeFi para vocês perceberem como é que funcionam as plataformas, mas não é para dizer para se alavancarem. Por exemplo, tu queres investir na Aave, se tu não sabes o modelo de negócios da Aave, como é que tu vais investir no token Aave? Por isso é preciso perceber como é que as coisas funcionam e foi por isso que eu trouxe este tema hoje. Um, e depois, eu disse aqui na Aave, mas por exemplo, na Libra Finance, que se fala muito hoje do LSDFI, Libra Finance funciona da mesma forma. Tu tens que deixar Ethereum, STET, ou seja o que for, em colateral, hum, e depois pedir o S. Como é que se chama o deles? Eu já nem sei. Pedir o token deles, a stable deles emprestada. Por isso é um empréstimo, não é mesmo? Fala-se muito nestas coisas, mas depois no fundo ninguém explica como é que elas funcionam na prática. Não há. Por exemplo, aqui, tu tens que depositar ETH ou depositas STET, WSTET, o que seja. Isto é uma stable e mintas é USD, mas tens que fazer este pensamento, que esta linha de raciocínio que eu fiz na aba é igual. Depositas Ethereum e depois consegues pedir um montante inferior. Porquê? Porque o teu colateral tem que ser sempre superior àquilo que tu vais pedir emprestado. Neste caso, tu vais pedir emprestado é o USD. Por isso, empréstimos em DeFi, há imensos protocolos hoje que existem, que usam empréstimos em DeFi e nós muitas vezes nem sabemos como é que funcionam os empréstimos em DeFi. Mal por mal peçam no banco. É assim, faz mais sentido, porque se tu não tens dinheiro, como é que tu vais pedir empréstimos em DeFi? É impossível. Tu precisas ter capital, para pedir um empréstimo no DeFi. Eu sei que se fala muito, muitos produtores de conteúdo a falar essa parte da alavancagem, pá, mas cuidado, porque isto é super arriscado, ou seja, podes perder o que pediste, o teu colateral, o pouco que tinhas, por exemplo, tinhas um Ethereum, foste para lá alavancar e perdeste o teu Ethereum e não valia a pena, não é? É preciso cuidado e perceber como é que as coisas funcionam na prática. Pronto, mas de empréstimos é isto. Como eu disse, se tiverem dúvidas e podem ler, tenho aqui as continhas todas para perceberem isto na prática. Depois, vou só falar aqui da FTX, porque é mais uma vez, FUD de mercado. É o que acontece, ou seja, circulavam rumores que a FTX ia liquidar milhões e milhões de tokens, principalmente token Solana, o Sol da Solana, e que isso iria fazer o preço cair muito. Eu vi estas notícias durante o fim de semana, mas como não tinha informações concretas, não partilhei. Esperei para ontem, aí sim saíram as informações credíveis no Mensari e em outras casas de research a explicar o que é que se passava de facto. O que é que se passa de facto? Eu ontem até fiz aqui um tweet. Basicamente, a FTX, dia 13, que é amanhã, vai ao Tribunal de Falências de Delaware apresentar uma proposta. Atenção, ele vai apresentar uma proposta de plano de recuperação e o juiz tem que aprovar essa proposta. Então, este boato que circula, primeiro, não é verdadeiro. A proposta ainda não foi aprovada pelo juiz. Depois, outras coisinhas. O plano tem que ser aprovado pelo juiz. Mesmo que o plano seja aprovado, nessa proposta só é possível vender 100 milhões de tokens por semana. Então não é esse despejo. Quer dizer, eles amanhã não vão despejar 1.1000 milhões de tokens, ou era assim uma coisa. Isso é mentira. É 100, lá no plano são 100 milhões de tokens por semana, primeiro. E alguns dos ativos criptográficos da FTX ainda estão bloqueados durante os próximos anos. É de 2025 a 2027, se não me engano. Eu já vou mostrar isso. No caso do token da Solana, o Sol.
Por isso, também não vão vender a mercado, como se disse por aí, vão despejar os tokens da Solana amanhã. Isso é tudo mentira. Depois, tenho aqui no Messari a explicar, como eu disse, eu esperei pelas informações corretas, não vale a pena entrar em paranoias e em tudo isso, em pânico, com as coisas que circulam no Twitter. É preciso ter cuidado e filtrar a informação que circula no Twitter. Eu esperei pelas informações de casas de research credíveis, como o Messari, e que eles tinham aqui a explicação toda, direitinha. Ou seja, mesmo, mesmo que no caso do Bitcoin são 353 milhões de dólares em Bitcoin. Mesmo que a FTX vendesse esses 353 milhões de uma única vez, isso era só representava 1% do volume semanal que é tradeado, que se faz trade, 1%. Ou seja, o mercado, como é só 1% do volume, o mercado conseguia absorver essa venda. Por isso, não ia derrubar o preço, não era a venda de 350 milhões de bitcoins, neste caso de BTC, que ia derrubar o preço do BTC, porque é 1%. Atenção. Depois tens a Doge, o da Tron e a Matic. Estes sim, se existir essa venda destes ativos, como eles têm baixa liquidez, este sim poderia ser de 12, representa 6 a 12% do volume semanal destes ativos. Aí sim podia ter algum reflexo no preço. Mas atenção, porque estas instituições não vão vender a mercado, ou seja, elas podem fazer um acordo com a empresa da Matic, eu não sei se é a Polygon Foundation ou poderá comprar esses tokens via OTC, por isso existem formas de se vender os tokens sem impactar muito o mercado. E eu acho que a FTX também não quer que isso aconteça, porque à medida que vai vendendo, o token vai desvalorizando. Não é? Por isso, existem formas de se vender os tokens sem impactar muito o preço. Depois o token da Solana, que é o que se mais fala hoje, que é FTX, a Alameda, está cheia de tokens Solana, que o preço da Solana vai cair, pronto, essa história toda. O que é que acontece? Tenho aqui os unlocks, eles têm todos os meses, começou em setembro de 2021 e vai até setembro de 2027. São 645 mil tokens Solana por mês. Só que estes 645 mil tokens só representam 1,2% do volume semanal. Ou seja, tal como no caso do Bitcoin, que conseguia o mercado absorver, o mercado também consegue absorver a venda destes tokens se eles acontecessem de imediato, que não acontece. Mas existe a liquidez suficiente para absorver esta venda. Por isso, calma com o FUD. E depois, em 2025 é que vai existir uma liberação, um unlock de tokens até bastante relevante, que são 7,5 milhões de tokens Solana. Isso sim vai representar 15% do volume semanal. Mas o que é que acontece? É só em 2025. E eles aqui falam em 15% do volume semanal hoje. E nós hoje estamos em bear market, a liquidez está péssima em todo o mercado, até no Bitcoin a liquidez está péssima. Pá, em 2025 ninguém sabe o que irá acontecer, por isso ainda falta muito para isso acontecer. Hoje, no presente, nem que eles vendam os tokens que estão bloqueados e que são desbloqueados todos os meses, não há problema porque o mercado consegue absorver, não vai acontecer um desastre como andam a dizer no Twitter. E aqui acho que era só isto que eu tinha a dizer, por isso, o que eu disse, pá, não entrem em pânico por aquilo que circula. Hoje no Twitter o que é que acontece muito? Acontece que tu, se pões um post com informação credível, ninguém quer saber, ou seja, o teu post quase que não tem likes, retweets, nada disso. E quando tu colocas um post com informação a gerar um pânico no mercado, é só retweets, é só likes. E então, o que é que os produtores de conteúdo fazem? Publicam mentiras para se tu pões um conteúdo que é uma mentira, mas que gera pânico e tudo no mercado, pronto, és o rei. Então é isso que está a acontecer no Twitter e alguém postou estas informações mentirosas de que a FTX ia despejar
milhões de tokens no mercado, amanhã, dia 13, disseram que era dia 13. De facto, amanhã eles vão a tribunal falar com o juiz, mas não vão despejar milhões de tokens. Por isso, cuidado. Hoje em dia tem que se filtrar muito, muito bem a informação. É preciso nós acompanhar, sim, casas de research credíveis, a Messari, Delphi Digital, tudo isso, Arca Invest, essas casas, porque eles sabem daquilo que estão a falar, enquanto tu no Twitter tens várias contas que muitas nem sabem o que estão a partilhar, é só para ganhar likes e visualizações. Mas pronto, não vai acontecer nada disso, não vai haver despejo de milhões de tokens. Estejam tranquilos, que o mercado vai conseguir absorver tudo isso. Depois, é só falar agora mesmo para terminar, o ecossistema da Base. Porquê? Porque a Base anunciou os primeiros 6 investimentos. A Coinbase Ventures, que é para alavancar a sua blockchain, anunciou os seus primeiros 6 investimentos. Uma coisa muito interessante, perceber o que é que a Coinbase está a investir, projetos que vão ser construídos dentro da sua blockchain, uma coisa que passa despercebida no Twitter, por exemplo. Isto é muito mais importante do que aquela mentira da FTX. Mas pronto, o que é que eles receberam? 800 candidaturas, muita candidatura, eles escolheram nesta primeira etapa 6 projetos para financiar. 2 deles são projetos de derivativos, o que eu achei super interessante, porque hoje os derivativos estão a passar um mau momento, mesmo péssimo. Por exemplo, a GMX é um caso, GNS é outra. Porquê? Porque não há volume no mercado. O mercado estava muito lateralizado e se tu não tens volume, também não consegues os derivativos, que são exchanges de futuros perpétuos, onde existe alavancagem, que é para traders. Se não existe volume, também não dá para fazer trade, não é? E então, esses projetos estão realmente a passar um mau bocado pelas circunstâncias. Mas a Coinbase acha que isto é o futuro. Então tu tens a Avantis, que é derivativos sintéticos, podes negociar ativos criptográficos e do mundo real, atenção, vamos poder se calhar negociar ações e ouro, prata, essas coisas assim, com alavancagem de até 100 vezes. E depois, claro, tem lá as pools de liquidez e tudo isso. Mas bastante, bastante interessante, até 100 vezes, acho um bocadinho exagerado, mas vai ser assim. Depois a outra, a BSX, também é uma de futuros perpétuos, só que esta vai ser de order book. A de order book é um bocadinho mais complicada de ser feitas. Por exemplo, a DYDX, que é a order book, que é uma carteira de pedidos onde tens as exchanges centralizadas são assim, onde é que tens a parte que está a comprar e a parte que está a vender, um livro de pedidos. Só que isto é um bocadinho complicado trazer isso para o descentralizado. A DYDX teve que ir para a Cosmos para conseguir ter a velocidade que era necessária para a sua exchange centralizada, e parece que agora temos uma que está a tentar fazer isso aqui com order book na Base. Também é uma. Também está a ser investida. Estamos entusiasmados com o facto da BCX combinar o melhor da experiência de negociações CeFi, por exemplo, garantia cruzada, margem cruzada. Pronto, eles já dão aqui algumas dicas porque é que investiram, exatamente. Eu acho que este é um projeto ambicioso, porque realmente é difícil ainda fazer este tipo de projeto. Na Solana é mais fácil, porque é uma blockchain rápida. No Ethereum, na Base, ainda é um bocadinho complicado. Mas veremos como é que isto vai para a frente. Depois tens o onboard, que é uma carteira, pelo aquilo que eu percebi. Exatamente, é esta aqui. É uma wallet que tu vais poder transformar os teus ativos logo em fiat. Podes vender. Pelas imagens, parece que a Visa é que está aqui a fornecer o meio de troca entre cripto e moeda fiat. E depois não é necessário seed phrase, podes acessar com um e-mail. Pronto, já existem algumas vantagens nesta wallet. Para quem não é cripto nativo,
ter mais facilidade em usar os seus ativos e usá-los no mundo real. Vai ser possível, fazer pagamentos em fiat com esta wallet. Atenção que estes projetos ainda não estão em mainnet, isto está tudo a ser desenvolvido ainda. Depois isto é um seguro, Open Cover é um seguro, está a trabalhar com a Nexus Mutual, que também é uma seguradora, descentralizada. Vai ser uma seguradora descentralizada das Layer 2. E depois tens aqui este que vai ser uma newsletter descentralizada. Achei isto bastante interessante. Uma newsletter descentralizada. Esta por acaso vou agora explorar para perceber se já dá para fazer newsletter descentralizada. Aqui os criadores de conteúdo, claro que vão poder publicar, compartilhar e construir um negócio em torno do seu conteúdo. Ou seja, em vez de ser a plataforma, por exemplo, o Substack, eu tenho conteúdo pago, mas eu recebo só uma percentagem. Depois eles ficam com outra percentagem. Mas sou eu que tenho o trabalho de escrever conteúdo. Provavelmente nesta, tudo o que nós conseguir ganhar do nosso conteúdo vai ficar para nós e não para a plataforma. Mas vou explorar melhor isto. E por fim, a Trueflation, eu achei super interessante a Trueflation e engraçada, porque eles dizem: a Trueflation é um oráculo financeiro on-chain que fornece relatórios diários de inflação. O que é que isto quer dizer? Que dá para ver a inflação e eles dizem que esta Trueflation tem os dados de inflação mais corretos do que aqueles que nos são apresentados pelo Fed e tudo isso. Eu acho que aqui foi uma indireta aos dados económicos que nos são apresentados hoje em dia. É verdade que eu acho que os dados económicos são uma farsa. Claro que inflação, nós vemos no nosso dia a dia, eles dizem a inflação está a baixar, etc. Mas depois tu no dia a dia percebes que não é bem assim. E aqui a Coinbase, eu acho que com isto, ele diz que são dados automatizados e independentes, compilando dados de mais de 18 milhões de pontos e mais de 40 fontes de dados em tempo real. Na nossa opinião, isto representa um quadro de inflação muito mais fiel em contraste com a metodologia atual. Por isso, isto é uma indireta ao Fed, à regulação, a tudo isso, porque realmente acho que não faz muito sentido tu teres um projeto só focado, um oráculo só focado em dados de inflação, mas pronto. Ah, mas eu achei esta parte engraçada, porque achei mesmo que foi a Coinbase só a dar aquela sua indireta. Ok, os vossos dados são horríveis, não mostram a realidade. Nós temos aqui um projeto descentralizado que mostra a realidade do mundo, e vamos apostar nisto para mostrar realmente como é que está a inflação. Pronto, mas se vocês tiverem interesse, tenho aqui, eu vou até deixar o link para quem está aí a assistir, quiser depois pesquisar melhor estes projetos. Eles ainda estão em fase de desenvolvimento, por isso, se nós a começar a acompanhar de início, depois, dependendo de como é que avança o ecossistema da Base e depois como é que avança o desenvolvimento destes projetos, até poderá ser interessante, pelo menos estes dois, o Avantis e o BSX, que são de derivativos, que eu acredito que no próximo ciclo derivativos têm muito mercado, acredito que é um setor que vai ser bastante relevante, poderá depois ser uma forma de nós investir, quem sabe, em algum destes tokens. Por isso fiquem atentos, estes são os primeiros projetos, 6, e eles vão continuar a investir em projetos para serem lançados na blockchain da Base. Por hoje era só isto, 54 minutos, eu também não quero estar aqui a encher chouriças, como se diz. Era mesmo isto, empréstimos descentralizados. Se ficarem com alguma dúvida, já sabem, podem ir lá ao Discord, podem nas redes sociais. Não sei se ficou um bocadinho complicado, depois aquela parte da alavancagem, etc. Ahm, mas pronto, se tiverem alguma dúvida sobre empréstimos centralizados, se ficou alguma dúvida, podem falar comigo. Ahm, e é isto. E não caiam no FUD, tenham calma, quando ouvirem notícias, tentem encontrar fontes de informação credíveis, porque realmente hoje em dia, infelizmente, passa-se muita mentira, tanto nas redes sociais, até na própria comunicação social. Hoje
o mundo parece que é feito à base de mentiras, mas pronto, é assim que funciona. Então nós temos mesmo que ter cuidado, com a informação que temos que filtrar, ter muito filtro para conseguir colher a melhor informação para tomar as melhores decisões. Olha, agradeço muito a todos que estiveram desse lado, mais uma vez. Espero que tenham gostado. Se puderem, deixem o vosso like. ah, Pronto, tem que ser, não é? Para o YouTube entregar isto a mais pessoas. E vemo-nos na sexta-feira. Espero que o mercado esteja mais animado sexta-feira. Vemo-nos sexta-feira. Tchau.